Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, o tema de hoje é o atletismo. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, confere aí. O atletismo é o esporte que mais distribui medalhas nas Olimpíadas. Em Paris 2024, serão 144 medalhas distribuídas nas 48 provas de corridas, saltos, arremessos, lançamentos, revezamentos e com a novidade da marcha atlética de 35 quilômetros mista. Todos os anos, milhares de atletas do mundo inteiro desembarcam no Brasil para participar da tradicional Corrida de São Silvestre, que acontece sempre no dia 31 de dezembro. A corrida é a competição de rua mais famosa do país e a mais importante da América Latina. Ela foi criada em 1925 e era inicialmente disputada apenas por brasileiros. Porém, tornou-se uma prova mundial e popularizou o atletismo no país. O atletismo é a modalidade esportiva mais antiga dos Jogos Olímpicos e para falar mais sobre esse esporte, ao meu lado está o Evandro Lázari, ele que é professor de Educação Física na Unicamp e também professor de atletismo aqui na Orcamp. Evandro, existem registros que antes de Cristo a corrida de estádio já era disputada nos Jogos Olímpicos, né? Então não dá para imaginar uma Olimpíada sem a modalidade do atletismo, né? O atletismo ele é considerado o esporte número 1 para o Comitê Olímpico Internacional. É a modalidade que durante os Jogos Olímpicos recebe maior atenção, os ingressos se esgotam antes para assistir e durante os Jogos a atenção para ver os atletas, né, acaba se tornando o centro e um dos esportes mais procurados dos Jogos. E o atletismo é uma modalidade composta por 3 áreas: corrida, lançamentos e saltos? Isso, o atletismo ele é composto de provas que englobam as corridas, os saltos, os arremessos e lançamentos e também a marcha atlética. Nós temos a marcha que também é prova do atletismo, né? E quais são as principais modalidades? Qual que é a diferença de uma para outra? O atletismo como modalidade ele possui diversas provas dentro desses grupos, né? Nas provas de corrida, por exemplo, a mais curta de todas, que é uma das mais atraentes nos Jogos Olímpicos, são os 100 metros. Mas nós temos ainda provas de 200, 400, que são provas de velocidade. Temos as provas com barreiras, 110, 400 com barreiras, 100 com barreiras. As provas de meio fundo, 800, 1.500. E as provas de fundo, tanto de pista, com 5.000 e 10.000, quanto a maratona, que é uma prova que acontece pelas ruas, que é uma prova que tem... A maratona ela tem uma distância específica de 42.195 metros. Temos os saltos, que são os saltos verticais, salto em altura e salto com vara, e os saltos horizontais, o salto em distância e o salto triplo. Temos o arremesso do peso, lançamento do dardo, lançamento do disco, lançamento do martelo, provas combinadas, que é o decátlon e o heptátlon, que são, no masculino, o decátlon, os atletas fazem 10 provas em 2 dias, e o heptátlon, 7 provas em 2 dias. Para finalizar, nós temos a marcha, que é uma prova específica que acontece na rua, e também as provas de revezamento, que sempre são as provas que fecham geralmente o programa. Isso que eu te perguntar, né? Na corrida acontecem as provas em formato individual ou em equipe no revezamento, né? Isso, as provas individuais são na velocidade, né? Porque revezamento é prova de velocidade. Nós temos os 100, 200 e 400, que os atletas correm de forma individual, e temos os revezamentos, 4x100 e 4x400. O 4x100, cada um corre 100 metros, ao total 400, 4 atletas disputando. E o 4x400, cada atleta corre 400 metros, ou seja, cada um dá uma volta na pista. A pista oficial tem 400 metros. E vai ser os segundos Jogos Olímpicos em que nós temos 4x100 masculino e feminino, 4x400 masculino, feminino e misto. Então nós vamos ter o 4x400 misto, em que correm obrigatoriamente na sequência homem-mulher, homem-mulher. E nas provas de revezamento são disputadas com bastão, né? É isso, né? Isso, as provas de revezamento tem o bastão. A gente até brinca, né? Que quem tem que completar a prova é o bastão. Como são atletas que vão trocando o bastão, a responsabilidade é o bastão sair e chegar. Pode cair o bastão? Pode cair o bastão. Pode ser pego do chão e continuar a corrida? Pode, desde que você não atrapalhe as outras equipes, e sempre a responsabilidade é de quem está passando o bastão. Caiu, quem está passando pega e faz a passagem.
Esse bastão é representado por um pergaminho, né? Historicamente ele veio de um pergaminho. Hoje o bastão ele é um implemento metálico de aproximadamente 30 centímetros. Então remete à antiguidade. O atletismo ainda guarda muito isso de remeter à antiguidade, algumas provas, como por exemplo a gente está falando da maratona, que é a distância que foi próxima, que foi percorrida lá antes de Cristo, numa batalha na Grécia Antiga, guarda essa distância até hoje, por isso que ela tem essa distância quebrada de 42.195. E o Evandro, e qual que é a diferença das corridas com barreiras e com obstáculos? As corridas com barreiras, as provas com barreiras, 110 com barreiras para os homens, 100 para mulheres e 400 tanto para homem quanto para mulher, são provas de velocidade. São 10 barreiras, em qualquer uma dessas 3 provas tem 10 barreiras, e a barreira ela é leve, né? E são corridas com velocidade. A prova de obstáculos já é uma prova de 3.000 metros, então ela é uma prova de fundo. E esse obstáculo ele é pesado, ele tem mais de 100 quilos, se você bater nele você acaba caindo, não a barreira que é derrubada. A diferença é na estrutura do implemento, a barreira é individual, cada raia tem a sua barreira, o obstáculo não, ele já pega em torno de 4 raias. E o campeão dos 100 metros rasos é chamado de o homem mais rápido do mundo, né? É conhecido por isso, né? Como é a prova mais rápida, né? Tanto o masculino quanto o feminino, eles são considerados os atletas mais rápidos do mundo, porque tem a menor prova do programa olímpico é os 100 metros. Os homens correm abaixo de 10 segundos e as mulheres correm abaixo de 11 segundos. Então, são considerados o homem e a mulher mais rápida do planeta. E o recorde é do jamaicano Usain Bolt, né? O recorde masculino é do Usain Bolt, 9,58, que ele correu no Campeonato Mundial de 2009 em Berlim. E o feminino é de uma americana, a Florence Griffith Joyner, 10,49, lá em 1988. E Evandro, a gente está falando mais precisamente da corrida. Como que são as pistas? Tem várias marcações? O que é um material diferente? O que seria? Bom, as pistas elas são de material sintético hoje, borracha. Nós temos borracha natural e borracha sintética. As pistas oficiais elas têm 400 metros, raiadas são 8 raias. Então, todas as pistas que se tem competições grandes, oficiais 400 metros, piso sintético. Aí cada marca tem a sua especificidade, o seu coeficiente de flexibilidade para ajudar mais ou não os atletas. E aí você também falou que no atletismo tem a marcha atlética, né? Como que é essa modalidade? Ela é meio que única, né? A marcha atlética ela tem 2 regras que fazem parecer diferente. A marcha é o caminhar rápido. E as regras da marcha são não existir fase de voo. Então, um pé só pode sair do chão quando o outro pé já estiver no chão. Não existe fase de voo. E durante todo o contato do pé com o solo, não pode haver flexão do joelho. Por isso que para passar o quadril nesse movimento, acaba tendo que ter um movimento parecido com o rebolar. Então isso é o andar rápido, na verdade, é a marcha. Como são as provas na marcha atlética? Nós temos a prova de 20 km e 35 km de marcha atlética. São provas longas, demoradas. A prova mais demorada demora mais marchar 35 do que correr os 42 na maratona. Então, são essas 2 provas que compõem o programa olímpico, 20 km e 35 km. E na questão das modalidades de arremessos e lançamentos? Bom, nós temos o arremesso do peso, que é aquela bola de ferro, né? A feminina tem 4 quilos, o masculino 7,260 e é a prova de arremesso. Aí nós temos ainda o lançamento do disco, que é como se fosse um disco redondo, o lançamento do dardo, parecido com uma lança, vamos dizer assim, e o lançamento do martelo, que nada mais é do que o implemento do peso com um cabo de aproximadamente 1,20 m e aí se lança em maiores distâncias. O arremesso do peso, ele é o único que é chamado de arremesso pela mecânica do movimento, né? No braço de alavanca que você faz para executar a prova. E como que são as provas de salto? Temos o salto vertical e salto horizontal, né, Evandro? Isso. Os saltos horizontais, nós temos o salto em distância, que é o mais simples.
correu em torno de 30, 40 metros, apoiou em um pé só, saltou o mais longe possível. O salto triplo são 3 saltos sucessivos, sendo na regra obrigatoriamente os 2 primeiros saltos com a mesma perna, ou seja, direita, direita, esquerda ou esquerda, esquerda, direita. Então esses são os saltos horizontais que tem a caixa de areia, que é o mais longe que o atleta ou a atleta conseguem saltar. E no vertical tem o salto em altura e salto com vara? Isso, nos saltos verticais nós temos o salto em altura, que vamos guardar a semelhança ao salto em distância, que é correr e saltar o mais alto possível. Não é obrigatório passar de costas, como a gente vê bastante, aquilo ali é uma técnica. Mas o que importa é saltar o mais alto possível com o apoio de um pé só. E o salto com vara é o único que tem um implemento, ou seja, você tem uma vara que ajuda na impulsão, por isso a diferença, né? O salto em altura se salta aí as mulheres 2 metros baixo, os homens 2,40 metros. Já no salto com vara, as mulheres estão passando 5 metros e os homens já ultrapassaram 6 metros, porque tem um implemento que te empurra. E também tem a prova combinada, né, que é o decátlo e o heptatlo, né? O que seriam essas provas? Isso, decátlo e heptatlo, como o próprio nome já diz, 10 provas para os homens, 7 provas para as mulheres. Eles acontecem em 2 dias. Eles são compostos por provas de velocidade, arremesso, salto e uma prova de resistência. Então, nos 2 dias acontecem essas provas. E quem vence, quem obtém maior quantidade de ponto em cada uma dessas provas. Vou dar o exemplo do decátlo. Corre os 100 metros. O resultado que o atleta faz é atribuído uma pontuação. Quanto melhor o resultado, melhor a pontuação. Eles saem do salto dos 100 metros e vão para uma prova de salto. O resultado, atribuído 1 ponto. Um lançamento, o resultado numérico, atribuído 1 ponto. Ao final de 2 dias, soma-se os pontos e vê quem são os vencedores. E o Evandro, o atletismo mudou sua vida? O que o atletismo já te proporcionou? O atletismo eu considero que foi o que não mudou minha vida, mas eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. O atletismo, tentei ser atleta, não tinha tanta potencial. Fui estudar, fiz a minha graduação, mestrado, doutorado, me formei. Comecei a trabalhar com atletas, já estive em 2 Jogos Olímpicos, sou docente universitário, treino atletas olímpicos. Então, toda essa minha trajetória dentro do esporte, dentro da Orcamp, na Faculdade de Educação Física da Unicamp, eu acho que fizeram eu ser quem eu sou hoje e é a profissão que eu escolhi e espero estar por muito tempo ainda. E você começou aqui na Orcamp como aluno e agora é professor, né? Eu comecei na Orcamp com 17 anos, querendo ser atleta. Depois de alguns anos eu vi que não era muito bem o que eu ia seguir. Então eu falei, deixa eu estudar, vou me formar, vou tentar chegar aos Jogos Olímpicos como treinador. Já consegui ir para 2 sendo treinador, então acho que eu alcancei meu objetivo. E para quem não conhece, qual que é o objetivo aqui da Orcamp? Bom, a Orcamp é um projeto que acontece no Centro Esportivo de Alto Rendimento, no CEAR de Campinas. Atende atletas desde 6 anos de idade, jovens que querem iniciar no esporte, até atletas de alto rendimento. É a única entidade esportiva do atletismo brasileiro que trabalha desde a iniciação até o alto rendimento. Então é muito interessante você ver os jovens junto com o alto rendimento e um sendo inspiração para outro. E todas as crianças, jovens que têm interesse, só procurar a entidade no CEAR e é aberta a participação de todos. E a Orcamp é uma fábrica de talentos, né? A Orcamp já contou com um atleta, inclusive em 2016, o medalhista de ouro era atleta da Orcamp. Em Tóquio 2020, nos últimos Jogos Olímpicos, foram mais 3 atletas da equipe. Então o trabalho nesses mais de 20 anos tem dado resultado. Além do Thiago Braz que você citou, também tem a Fabiana Murer, né? A Fabiana Murer iniciou também na Orcamp lá nos anos 90 e depois trilhou toda a carreira dela, foi campeã mundial. Então a Fabiana também começou como atleta da Orcamp.
Pessoal, agora eu tô aqui com a Tiffany Marinho, ela que é pentacampeã brasileira dos 400 metros rasos, tetracampeã sul-americana também dos 400 metros rasos e vice-campeã mundial no revezamento 4x4 misto. Ô Tiffany, como que surgiu o seu interesse pelo atletismo? Eu comecei o atletismo na escola, finalzinho de 2014. Eu não conhecia a modalidade, nunca tinha visto em lugar nenhum. Aí foi um professor na sala de aula, fez esse convite. E todo atleta é bem imperativo, então eu logo aceitei. Mesmo antes de saber que eu seria uma atleta de alto rendimento, eu logo aceitei, eu sempre estava em todas as atividades da escola e etc. E aí, depois disso, eu nunca mais saí do atletismo, estou aí até hoje. Pegou gosto? Peguei gosto. E o que mudou na sua vida depois que você começou a praticar atletismo aqui na Orcamp? Eu acho que tudo, assim, tipo, quando eu vim para Orcamp, saí do Rio de Janeiro, vim para cá porque eu sou carioca, né? Saí de lá e vim para cá com o intuito de crescer no esporte, de alto rendimento, de evoluir, de obter novas metas, novas marcas, de chegar nos Jogos Olímpicos, de conquistar índices para mundiais, etc. Eu vim para cá com esse objetivo e aqui é um centro de treinamento onde a gente tem todas as possibilidades bem pertinho. Aqui eu moro aqui pertinho da pista, tem fisioterapia, tenho psicólogo, nutricionista, tenho esse espaço aqui que eu posso usufruir, tem academia, então fica tudo mais fácil para um atleta de alto rendimento. Como que é ser uma atleta de alto rendimento? É cansativo, é cansativo, mas é o que eu falo sempre, eu acho que a modalidade, o esporte, ele escolhe a gente. Então acho que o atletismo me escolheu, a prova me escolheu e aí eu tô fazendo o meu máximo para que eu consiga usufruir de tudo com bastante dedicação, bastante carinho e que as coisas fluam com felicidade. Fala galera, agora eu tô aqui com o Igor Dias Ramos, ele que é decatleta aqui da Orcamp. Ô Igor, como que surgiu o seu interesse pelo decathlon? Surgiu desde novo. Eu estudava numa escola e com a visita da escola aqui na equipe, a gente teve um primeiro contato com o esporte e assim a gente desenvolveu essa paixão aqui. E como que é ser um decatleta? Porque são 10 modalidades num único esporte, né? Como que é isso? É algo bem cansativo, precisa bastante de disciplina, concentração para fazer cada prova como deve ser feito. Mas é muito gostoso a sensação de estar se superando a cada dia. E como que é? Para você, qual que é a modalidade mais difícil que você enfrenta no decathlon? Olha, das 10 modalidades, a que eu sinto mais dificuldade é o salto com vara, porque é uma prova que exige muita técnica. E conforme você vai se desenvolvendo, alcançando novas marcas, você vai mudando o implemento, isso exige uma determinação para estar se superando. E tem que treinar bastante, né? Porque afinal são 10 modalidades, né? Com certeza. Estamos aqui todo dia, das 8 às 11h30, meio-dia. Às vezes a gente trabalha 2 períodos para estar suprindo essas 10 provas. E qual que é o mais gostoso de ser um decatleta? Olha, é a sensação de estar se superando. Essa determinação que você busca em querer melhorar a cada dia. É uma prova muito gostosa de fazer. Olha o esporte aí.